Então eu vou começar respondendo a pergunta sobre quantas ações ter em carteira. E aí, esta pergunta ela merece a parte de reflexão, que vai muito à questão pessoal, e também a parte estatística, e também como você vai interpretar essa estatística. Mas de qualquer forma, estatística não tem como contestar os números, nós estamos falando de números estatísticos, né? Então é o seguinte, começando pela estatística, o que acontece? Nós temos aqui um portfólio de empresas, por exemplo, que quanto mais empresa aqui embaixo vai adicionando no portfólio, a gente vai vendo que o risco aqui em vermelhinho vai reduzindo, olha só. Só que chega um ponto que ele já não começa a não reduzir tanto. Por quê? Porque nós temos o risco sistêmico e o risco das empresas. Então, olha só, se você tem apenas uma empresa, Petrobras, por exemplo, pode acontecer tudo com ela ali, é uma empresa só, pode ter a queda do petróleo, pode ter resultados, sequência de resultados ruins, pode ter intervenção do governo, né? Então um risco muito grande que você está na empresa e também o risco sistêmico, pode ter uma crise no Brasil, no mundo, então você está nos dois riscos aqui, todos os riscos possíveis, né? Quando você põe uma segunda empresa, você começa a reduzir esse risco, diversificando, mas você ainda está suscetível ao mesmo risco sistêmico, né? Não é porque você tem 10 empresas, 20 empresas, que você vai estar livre de riscos de os Estados Unidos desandar, entrar em crise e recessão, ter uma outra crise lá, como a crise do crédito que teve lá em 2007, 2008, né? Ou uma nova pandemia, né? Então o risco sistêmico não tem muito quanto fugir, embora óbvio, a depender do risco, dependendo da empresa que você tem, você também consegue diversificar um pouco, né? Porque, por exemplo, a pandemia afetou mais umas empresas do que outras, enfim. Bom, então a gente está vendo aqui que temos o risco sistêmico ao qual nós não conseguimos fugir, crises, macroeconomia vão impactar as empresas independente aí do que de quantas empresas você tiver na carteira, e temos o risco empresa ali que vai reduzindo conforme você põe mais empresas na carteira. E é por isso que vai chegar um momento que quase não reduz mais. Olhando estatisticamente, a gente vê aqui em torno de 17, talvez 18, já começa a não reduzir tanto a partir daí os riscos, né? Principalmente aqui depois de 25, ó, já não muda quase nada, né? Então é um ponto para você observar qual é o melhor custo-benefício para você. Quantas empresas você consegue acompanhar, isso é o principal. Esquece risco sistêmico e risco de ativo, esquece tudo se você não consegue acompanhar a empresa. Se você tem 10 empresas, aí você vai colocar 15 só para melhorar o risco sistêmico, você vai piorar o outro risco, que é você não saber o que você está fazendo. Esse é o risco majoritário, então por isso que não tem um número específico, por isso que eu não posso dizer para você tenha 15 empresas ou tenha 10 empresas. Tenha, número 1, quantas empresas você pode acompanhar. Número 2, beleza, eu posso acompanhar 30 empresas. Será que eu preciso ter 30? Vamos ver então a tabelinha aqui de repente. Será que vale a pena ter 30? Depois de 25 talvez não valha mais tanto a pena, então tem isso também. E aí tem outro ponto, tem vários outros pontos, né? Vamos entender aqui o que é risco. Depende do que é risco. Por exemplo, Petrobras, ela pode ficar aqui, vamos supor, o petróleo, não sei, deu um problema tão grande que ele vai ficar em falta aí por décadas, vai ficar em falta não, vai ficar em excesso por décadas, um exemplo aleatório, tá? E aí realmente foi muito ruim, não é uma oportunidade esse risco, é um problema, né? Mas tem aqueles riscos que você sabe que é pontual, que a maioria deles é assim na bolsa, né? A maioria dos riscos é de curtíssimo ou curto ou médio prazo no máximo, a maioria deles. Óbvio, tem exceção, IRB, foi um problemão, né? Mesmo dando uma oportunidade depois de muitas quedas, toda aquela queda, trajetória queda, ninguém quer isso, né? Enfim. Então, depende da interpretação de risco também, porque muitos riscos é oportunidade. Tem ali um problema na transição paulista, a gente vai lá, normalmente acaba aproveitando, o que também é interessante ter mais empresas nesse sentido. Se você tem 10 empresas, na verdade você quer que tenha alguns riscos desses que é de curtíssimo prazo ou curto, ou no máximo médio, para você exatamente ir aproveitando, né, conforme vai acontecendo. Se você tem uma empresa, ela disparou, Taesa, agora ela até que deu uma quedinha ali, vamos supor que ela continuasse a subir, ficasse cara, né? E aí? Você só tem ela, você vai continuar comprando ela, né? Então assim, não que seja ruim, mas poxa, tem outra ali que Transmissão Paulista teve uns momentos que deu uma descolada da Taesa, né? Então é interessante também por conta disso. Mas de novo, nada disso importa se você não consegue acompanhar a empresa, senão você não vai nem conseguir entender se aquela queda é uma oportunidade ou um risco. Outro exemplo de queda aqui era um risco, a SB3, né? Na época de Tiet 11, que eu falava, meu, isso aí é problema, né? A empresa, enfim, não vou repetir aquela história toda, né? Mas é por isso que eu não saí comprando aquela queda, até vendi a SB3, a Tiet 11 na verdade, por conta que eu vi ali um risco de um lado negativo num primeiro momento. Então é isso. Bom,
Então a gente entendeu aqui que não existe uma resposta única. A resposta principal é: quantas empresas você consegue acompanhar? Se você consegue acompanhar 20, não importa se o número estatístico perfeito é 25, você vai ter no máximo 20. Ai, meu número é 5 apenas, caramba, eu não consigo acompanhar mais de 5. Cara, eu acho que você vai ter que pensar seriamente em ter apenas 5 empresas, por mais que seu risco aqui fique mais forte. Aí óbvio, né, que também tem outro ponto. Não adianta você viu aqui que, ó, de uma empresa para 5 reduziu bastante o risco aqui do portfólio, quase pela metade aqui praticamente. Só que não adianta você ter a Petrobras e você fala, pô, vou diversificar, agora vou comprar a PetroRio, a 3R, a PetroRecôncavo e a Enalta. Não, você entendeu? Você não diversificou muito, né? Não resolveu muito essa situação. Então também tem essa questão do setor da empresa, né? Tem que levar tudo isso em conta. Então agora eu vou trazer para a minha realidade, que vai ficar bem nítido como eu mudei da água para o vinho. De 2007 até 2019, eu tinha no máximo 9 empresas na carteira, sendo que a maior parte do tempo eu tive 4, 5 empresas. Por quê? Por conta da meu tempo disponível para acompanhar essas empresas, não era muito. E além disso eu estava aportando pouco, mas o aporte pequeno não é diretamente correlacionado, ele é indiretamente correlacionado, porque é o seguinte, ora, se eu tenho uma quantidade muito pequena para estar aportando, eu não vou estar dedicando tanto tempo assim para estar acompanhando essas empresas. Logo, se eu não estou dedicando tanto tempo, a questão do tempo ali para acompanhar as empresas, então eu vou ter menos empresas. Então eu segui essa lógica e ela foi muito prejudicada, inclusive pelo começo, que eu comecei tudo errado, aportei uma porrada de uma vez só, né, no 2007 ali, enfim. São outra história, né? O que acontece com a pandemia, já comecei a ter home office, comecei a aumentar a quantidade de ações, pouco antes da pandemia, na verdade, já com home office ali aparecendo para mim, né? E aí depois com o canal que eu comecei, aí eu comecei a aumentar mais, né? Então ali que eu tinha 9 ações, começou a passar quantas? Até 20, por exemplo, né? Foi em pouco tempo que eu comecei a fazer isso, por conta que eu estou acompanhando, na verdade, umas 40 empresas de perto. Então não me custa nada ter 20 empresas, não tem problema nenhum. Por exemplo, CPFL eu comprei naquele preço de graça, quando ela ficou esquecida ali no mercado, né? Ninguém falava dela. Comprei, aí ela subiu, fui focando em outras, ela já tá meio que parada ali na carteira, é uma empresa que eu gosto, mas ela tá ali paradinha, né? Porque eu tô vendo outras ali, não tenho pressa, eu continuo acompanhando ela constantemente, inclusive não só ela, como a macro que envolve ela ali, como a questão da renovação das distribuidoras, então assim, não me custa ter ali. E a segunda pergunta é muito interessante, constantemente ela é feita, será que vale a pena ter o Banco do Brasil e a BB Seguridade na mesma carteira de investimentos? É isso que eu vou responder agora. E o primeiro ponto que você tem que entender é que o Banco do Brasil ele tem uma pequena exposição ali, em termos de resultado, na BB Seguridade, porque a maioria vem do próprio banco e tem outras participações também. E aí vem o primeiro ponto, né? É interessante que você saiba buscar essas informações para você realmente ter ali a consciência do que a empresa que você investe está realmente tendo, de onde está vindo os resultados da empresa que você investe. Porque, por exemplo, bancos, eles costumam ter diversas participações. Holdings, então, nem se fala, né? Um monte de coisa ali. E é por isso que faz todo sentido no mundo você conhecer meu curso de investimentos, porque detalhes como esse, tem vários outros que você nem sabe que você não sabe, mas você não sabe, e está no meu curso de investimentos. Como, por exemplo, você vê os resultados do Banco do Brasil que tem lá dentro, tem no meu curso, tem vários e vários outros detalhes como análise fundamentalista a fundo, valuation, investir no Brasil, no exterior, fundos imobiliários, renda fixa, também tem detalhes lá que você talvez não saiba. Mas se além de investimentos você quer também aprender a operar com opções para ganhar dividendos adicionais, fazer aquelas proteções contra a queda, os meus 2 cursos juntos estão em desconto e esse desconto só vai durar no mês de junho, depois ele vai voltar ao preço normal, que aliás já vai ter um desconto nesse preço normal, porque sai mais barato que comprar os 2 aqui à parte, tá? Então é só você entrar no site topações.com.br, sem acento, tá? E aí você pode se cadastrar no curso ou ver aqui na descrição do vídeo nos comentários fixados. Bom, então nós fomos lá, pegamos o resultado do Banco do Brasil e vi que 14,5% do resultado do Banco do Brasil vem da BB Seguridade, pelo menos no primeiro trimestre de 2024. Fiz a mesma coisa com as outras participações, só de curiosidade, deu 34,1%, que dá 48,5%. Então eu estou dizendo para vocês que no primeiro trimestre de 2024, 48,5% do resultado do banco não veio do banco, veio de participações que ela tem. Olha como é importante você entender ali as empresas, né?
Um detalhe importante era nós pegarmos anualizado, né, os resultados, não pegar de apenas um trimestre, mas como a BB Seguridade está ali tranquila e não está tendo não recorrentes, eu achei pertinente usar o primeiro trimestre mesmo, mas, por exemplo, se eu fosse pegar as outras participações e fosse pegar anualizado, eu teria que ter cuidado, já que o quarto trimestre ali teve uma explosãozinha de resultados no Banco Patagônia, né? Então sempre tem que também tomar cuidado com esses disparates que pode acontecer em alguns momentos, né? Mas enfim, pegando aqui o primeiro trimestre, nós temos 14,5% então do resultado vindo da BB Seguridade. Então agora é questão de lógica e matemática, né? Então olha só, vamos supor que você tem 10% do Banco do Brasil e 10% da BB Seguridade. Os 10% do Banco do Brasil levam consigo uma exposição também na BB Seguridade de 1,45. É uma disposição extra aqui. Você tendo mais 10% da BB Seguridade, você teria então 10% obviamente de exposição. No total você teria 11,45. Não é nada de outro mundo, então não tem grandes problemas, mas você pode diminuir um pouquinho aqui para ficar tudo bonitinho. Então olha só, se você quiser, é só um exemplo matemático aqui, né? Então 10% do Banco do Brasil, a pessoa tem então 8,5% de BB Seguridade, ela teria 8,5% de exposição à BB Seguridade, mais os 1,45 aqui via Banco do Brasil, ela teria praticamente aqui os 10% que talvez ela desejasse aqui como limite. Então você viu ali, não tem grandes problemas ter essa exposição dobrada, mas só fica atento ali que você ter Banco do Brasil, você vai ter um pouquinho mais de BB Seguridade indiretamente. E falando de uma ação que entrou totalmente no meu radar novamente, é a Sanepar, caiu aqui cerca de 8% desde seu topo recente e vem aqui ó, resistindo no suporte de cerca de 26,70, ela bateu aqui, está aguentando. Eu espero até que ela volte a cair, volte aqueles preços aqui que ela bateu recentemente, onde eu comprei ela novamente depois de um bom tempo sem comprar, né, daquela alta, comprei a cerca de 24 e poucos aqui, né, depois ela chegou a cair mais, me comprometi a comprar mais ela no futuro, enfim, ela deu essa subida novamente, minhas opções viraram um pó, e ela volta a cair, volto aqui a ficar atento com a Sanepar, uma empresa que tem umas volatilidades que muitas vezes não tem nem muito sentido, mas o Brasil inteiro está assim, a bolsa está apanhando, então eu fui lá na comunidade do AGF e coloquei lá o meu radar da compra da Sanepar, onde eu falo que o mercado não está dando atenção suficiente para aquela indenização que ela pode vir a receber a qualquer momento, de 3,6 bilhões, só a título de demonstração, a empresa vale 7,96 bilhões. Olha o tamanho dessa indenização. Mas esse não é a minha atenção, o foco da minha atenção na Sanepar, né? E sim o fato da empresa ser um setor perene, com contratos longuíssimos, que nós já vimos aqui, a mais eficiente estatal de saneamento da Bolsa e ainda com uma possibilidade, mesmo que pequena, de algum momento vir a privatizar. Espero que demore, porque quando acontecer vai ser uma explosão ali, né? A preferência pela SAPR11 e não a 4 é por conta da liquidez para poder exatamente operar com opções ali eventualmente, né? Enfim, isso aqui não é uma recomendação, só estou dizendo que ela está no meu radar, nem sequer estou falando que comprei ou que vou comprar de fato, sim que estou ali no radar com ela, de repente pode rolar opção, pode rolar compra direta, né? Enfim, é uma empresa que, na verdade, ela nunca sai totalmente do meu radar, porque é uma empresa muito bacana para se investir, na minha visão, para o longo prazo, para a aposentadoria ali, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!